Vamos começar aqui. A gente pode começar por você, Valente? Podemos? Que beleza. Então, a palavra é sua. Oi. Não, queria, antes de mais nada, agradecer a Bia pelo convite, os colegas que estão aqui. Eu fiquei muito contente porque eu acompanhei, né, como imagino outras pessoas, Carlinhos talvez também, mas o processo da Bia, que nesse filme, que é um processo longo, né, Bia? Um processo muito de acordo com que talvez o material, a ideia pedia, né, nesse sentido de ir buscando e encontrando o filme, né, não só na filmagem, mas na montagem, que foi bem longa, né, um processo que a Bia mudou bastante coisa do que já era filmado, de ordens, de reorganizações. E eu tive a oportunidade de ver o filme uma vez com ela, quando ele estava numa fase anterior, ainda bem mais longo, né? Acho que devia ter quase 2h40, 2h50. E aí depois eu lembro que quando eu vi o filme de novo, já pronto, no cinema que faz parte da minha história, que eu gosto muito, assim como esse, onde eu revi hoje, que é o Cine Sesc, lá em São Paulo, ano passado, eu fiquei muito impressionado com essa questão desse burilar, né, da linguagem, que tem muito a ver, acho, com o processo, inclusive, teatral da Bia também, nesse espetáculo em especial que eu vi aqui no Sesc de Copacabana. E essa ideia desse burilar, desse encontrar a forma justa, me parece ter muito a ver com a obra da Bia, mas especialmente com esse desafio, né, de encontrar a forma justa de uma dupla. Eu sei que o termo adaptação não é o exato para o que acontece aqui, mas vamos usar ele com um pouco de leveza. Não deixa de ser uma dupla adaptação, né? Não só da obra do Guimarães Rosa, que é tão importante e determinante em tudo que foi feito depois dela, não só na literatura, mas principalmente nessa passagem primeiro para o teatro e para cá, né? A Bia também fez uma exposição a partir da obra acho que 2006, né? Mas essa por acaso eu não pude ver, eu estava fora na época, mas eu acho que quem viu a peça, o espetáculo teatral, já percebia ali uma tentativa de transcriação de meios muito precisa e que ia muito a fundo na natureza de cada linguagem, né? O que era próprio da literatura, o que pode ser a literatura no ambiente do teatro, na relação viva ali com o espectador, né, desse elenco fenomenal. Para quem viu, imagino que talvez a maioria que tenha visto, independente de ver hoje ele aqui na tela, mas o Caio Blatt no teatro era uma força da natureza absurda, então, que eu acho que uma das forças do teatro, né, que é essa presença do corpo em cena na nossa frente, e era um espetáculo muito impressionante nesse sentido, na forma desses corpos. E aí eu acho muito interessante porque a Bia sempre falou isso, né, sobre esse filme, que o principal era não pensar nunca nele como teatro filmado, apesar dessa opção desse espaço indistinto, né, desse galpão negro de fundo, onde tudo pode ser recriado entre as luzes e os corpos, mas extremamente cinematográfico, né? Porque essa ideia, a princípio, quando você diz, não, vamos filmar uma coisa que já foi encenada com esse mesmo elenco, em grande parte, no teatro, e aí a gente vai botar num espaço neutro, num galpão, você já pode imaginar essa ideia do teatro filmado, e é impressionante. Já foi da primeira vez que eu vi lá na montagem, depois quando eu vi pela primeira vez, e hoje essa dimensão de buscar o cinematográfico, né, no texto e nesse jogo com os atores, através não só da câmera, principalmente da câmera em algum sentido,
mas acho que também através da montagem, né, que eu acompanhei um pouco ali nesse movimento de achar, como eu falei, a forma justa também na montagem, não só a forma justa dentro das cenas, mas inclusive na ordenação das cenas, do que tirar, do que ficar, não só do texto original, mas principalmente até do espetáculo e da própria filmagem que eles tinham feito, né? Como eu falei, a versão que eu vi tinha mais perto de 3 horas do que de 2, como tem essa, então a Bia enxugou muita coisa pensando nessa obra como tal, né, do filme, né? Ou seja, perceber de que maneira esses cortes eram importantes. E aí nesse movimento eu tinha anotado na época que eu tinha lido quando saiu no ano passado, um texto que inclusive é um dos textos que está ali fora, achei curioso isso, mas é o texto que o Eduardo Escorel escreveu sobre o filme, quando ele viu, porque ele cita um texto do Antônio Cândido sobre o Grande Sertão, e eu acho que tem muita justeza, né, no gesto do Escorel de encontrar essa citação, porque era um texto em que o Cândido dizia absoluta confiança na liberdade de inventar. Né? Ele estava falando do Guimarães, mas o Escorel puxa isso de volta para falar dos gestos da Bia, né? Nessas duas transcriações que ela acaba fazendo. Então, eu acho que essa ideia dessa absoluta liberdade na invenção é a verdadeira fidelidade, né? No gesto de buscar uma obra, porque sempre, e eu tive há pouco tempo a sorte, né? Infelizmente, óbvio, o Guimarães não pode assistir a essas obras da Bia e falar, mas eu tive há pouco tempo a sorte de assistir uma sessão, que foi a primeira sessão no Brasil, de uma adaptação do Milton Atum pelo Marcelo Gomes, que é um filme que vai estar em breve aí, provavelmente festivais agora no fim do ano e em cartaz em breve. E é muito interessante, inclusive, nessa ideia de transcriação, assim como a Bia muda aqui o título, mas essa adaptação do Marcelo chama Retrato de um Certo Oriente, né, que é uma adaptação de um livro chamado Relato de um Certo Oriente. E aí esse gesto pequeno do Marcelo de trocar relato por retrato ao passar da literatura para o cinema, me parece muito associado a essa ideia da transcriação e eu estava falando que eu tive a sorte porque nessa sessão o Milton Atum teve presente, e aí a gente teve um debate no dia seguinte com a participação do Marcelo, da equipe do filme, e do Milton, comentando não só o trabalho do Marcelo e o filme, mas essa forma de que, como um autor de uma obra, que o próprio Milton, inclusive, falava que era a mesma coisa que muito se disse do Guimarães muitas vezes, ou que se disse de outras figuras, né? A Clarice, para pegar outros, né? Joyce, William Faulkner, assim, é impossível adaptá-los para o cinema. E eu acho que, ou para outras linguagens, e eu acho que o interessante é que todos eles tiveram pelo menos 1 ou 2 ou 3 grandes obras cinematográficas feitas a partir do trabalho. E isso tem, né? Recentemente a gente teve a reestreia do A Hora da Estrela, por exemplo, da Suzana Amaral, sobre Clarice, que eu acho que é uma obra incrível, cinematográfica também. E eu acho que todos eles têm em comum essa ideia de que quem conseguiu enfrentá-los enquanto textos foi nesse sentido de entender que a fidelidade absoluta seria um contrassenso. Não é assim que se chega lá. Para encontrar o lugar do cinema ou do teatro ou de outras formas de arte de lidar com esses textos tão profundos, densos e ao mesmo tempo eu acho que esse filme, assim como o espetáculo da Bia, cada um na sua linguagem muito específica, e aí de repente a gente pode falar disso com mais detalhes depois, que eu não quero também monopolizar a palavra aqui, ainda mais para ouvi-los e ouvi-lo, eu quero demais, mas eu acho que a grandeza desse gesto, seja no teatro ou no cinema, é que eu acho que a Bia captura, a meu ver, de mais forte, é o que eu chamaria da vertigem da palavra, né? Eu acho que isso para quem
leu Guimarães, essa ideia da vertigem, para mim, sempre foi a palavra mais específica possível para falar da sensação de mergulhar nesses livros e nessas obras. E aí eu sinto que a fidelidade que eu posso encontrar, acima de qualquer coisa, de seguir ou não seguir a ordenação do texto ser editado dentro do filme, do espetáculo, encontrar tudo isso eu acho desimportante enquanto ideia de fidelidade, que faz parte do próprio gesto de criar uma outra obra. Mas eu acho que a Bia consegue manter essa sensação da vertigem da palavra. Né? Era isso que acontecia no teatro e é isso que acontece aqui nesse filme. Eu acho que é um filme de arrebatamento, um arrebatamento que vem também da força das imagens, que vem da força do som, da trilha sonora, do Gismonti e do Grivo, mas eu acho que isso não se sobrepõe em nenhum momento no filme à palavra. O cerne do filme continua sendo a palavra, né? Mas isso através das ferramentas do cinema. Então eu acho isso muito especial, né? Desse trabalho, dessa transcriação, de novo voltando a esse termo, e acho que né, acho nesse sentido, inclusive, muito significativo essa opção da Bia pela manutenção das legendas e das legendas vermelhas, né? Eu acho que cromaticamente é uma decisão que reforça essa ideia da palavra como, inclusive como matéria, né? Que a gente não só ouve, não só escuta, mas lê enquanto ouve, enquanto vê as imagens do filme. E eu acho que o grande feito desse filme, e termino por aqui essa intervenção inicial, vem dessa manutenção do que, a meu ver, e quem sou eu para falar de literatura, tem aqui duas pessoas certamente bem mais qualificadas do que eu falo um pouquinho de cinema e é o máximo que eu chego, mas eu acho que nessa obra do Guimarães essa ideia da vertigem sempre me pareceu tão forte, e ver o filme, assim como foi ver o espetáculo lá em 17 ou 18, não me lembro exatamente qual ano que eu vi, eu fui tomado pela mesma coisa. Quer dizer, a Bia sempre foi, mesmo no teatro, uma criadora de imagens muito fortes, né? Eu lembro que as primeiras coisas dela que eu assisti foi uma ópera no Municipal, né? O Soror Angélica, depois eu vi o Três Irmãs do Tchekov, e sempre me impressionou na Bia essa capacidade de criar imagens, embora na ópera, né, a música fosse essencial, embora no Tchekov o texto fosse essencial, de novo, aí sim o texto teatral, mas as imagens sempre são muito marcantes nos espetáculos, nas exposições, né, e agora no cinema da Bia, desde o Credeme, na verdade, né, que já faz quase 30 anos do primeiro longa dela, que muito me marcou, inclusive, numa sessão nessa mesma sala, em 97. Então era isso, acho que era só dar um pontapé inicial, puxar aí alguns fios que eu acho que a gente pode seguir ou não, e quero muito ouvir, porque hoje cada vez mais eu gosto mais de ouvir do que de falar. Pode não parecer, pelo que eu falei agora, mas eu quero ouvir. É isso, obrigado Bia, de novo. Você não leva a sério o que eu vou falar, não, tá? Porque eu não sou homem de cinema, digo que a Bia e a Ford chamaram. Bom, eu devo dizer que a primeira sensação que eu tive foi o alívio de não estar vendo entretenimento. Eu não aguento mais entretenimento, né? Então, logo em 2 minutos, isso aqui é o terrorismo do entretenimento, né? Eu não quero ser entretido, né? Eu quero viver na medida do possível. Então, o que eu vou falar, eu sou basicamente um crítico de arte, né? E quando começou a projeção, eu tive a sensação, porque eu vi a estreia, eu acho que foi na estreia da peça há alguns anos, né? E gostei bastante. E a primeira impressão que eu tive é que eu ia ver um pouco um teatro filmado, uma cena filmada. E eu acho que o grande salto da Bia foi que, com o tempo, eu acho que isso se deve a uma geometria, a uma topologia que ela soube lidar
e foi virando mais e mais cinematográfico, porque acompanhando o relato, que é todo entrecortado, todo felizmente truncado, do Guimarães, ela foi abrindo, parece que foi abrindo os planos e foi fazendo uma interposição, uma inter-relação entre os planos, uma justaposição também entre os planos, e foi ficando mais e mais cinematográfico, a ponto de no final você já não está lembrando da peça. Não lembrava da peça porque também, deve ser dito, agora eu vi que o Gilberto Gismonti fez uma trilha preciosa. Isso tudo ser dito o seguinte, tem aí um enorme, mais do que devoção, porque essa palavra é um pouco, como eu diria assim, piegas, né? Tem realmente uma interpelação constante do texto do Guimarães Rosa. E a Bia foi abrindo os planos e fechando os planos, e a gente, com o tempo, foi tendo uma experiência cinematográfica, né? Sem se dar conta, de repente você tinha certeza que aquilo só podia ser filmado e nunca daria num palco, né? É verdade que, além da música do Gismonti, esses atores, que eu conheço muito pouco, são grandes atores, hein? Grandes atores, porque eles prenderam a atenção da gente o tempo inteiro, né? Claro, tem a sedução da palavra do Guimarães, são grandes atores, e a Bia foi abrindo e fechando. Eu não sei se já tem muita consciência disso, que o processo de criação, o Eduardo falou em burilar, eu acho que é burilar sim, mas é mais do que isso, alguma coisa que você se envolve, que você fica dentro da obra, né? E isso vai dando essa topologia, essa geometria que entra e sai dela mesmo, que já está no cerne da narração, da narrativa do Guimarães Rosa, esse livro que a gente poupa. Eu, por exemplo, poupo, não é o livro. Né? Leio só de vez em quando para não cansar. Eu vou poupar o livro, né? Eu já fiz várias vezes, não há nada. Esse é o Machado. Eu tenho aqui a impressão, olha só uma impressão, aqui tem uma crítica aqui. Fora, né? Interno fora. Né? Então, tem uma crítica de arte aqui. Eu, para mim mesmo, faço uma classificação, não com pretensões teóricas nem nada, mas entre os escritores pictóricos, que têm uma linguagem pictórica, e os escritores que têm uma relação intrínseca com a palavra e que ficaria, como o Eduardo aliás mencionou, a dificuldade de transpô-los para, então tem esse velho lugar comum, que não é de maneira alguma descabido, em que os grandes livros não dão grandes filmes, né? Hoje, a maioria da literatura rasa que a gente tem, ele tem a sensação oposta, que o cara está escrevendo, na verdade, roteirizando, ele está projetando cenas, ele está fazendo aquilo para a indústria cinematográfica se apropriar e transformar aquilo num filme. Então você tem a sensação nítida de que ele está escrevendo cenas, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, e aqui é o contrário. E o Guimarães, como o nosso Machado, é um homem da palavra. A linguagem dele, por mais viva que seja, não é uma linguagem visual. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, um artista que eu gosto bastante também, o Hemingway. O personagem do Hemingway fala e você vê ele falando. Na mesma hora, você vê que ele tem uma imediatidade, tem uma vivacidade, uma coisa com a visualidade. Né? Já o Guimarães Rosa e o Machado, por exemplo, são homens da palavra. O Guimarães Rosa chega a ponto, né, de torturá-las em todos os bons sentidos. Né? A gente já fica... Só faltou uma das definições do demônio, que eu gosto muito,
parece que é um livro que o cara juntou tudo. Ele fala do diabo como aquele que existe, mas não existe, mas finge que é. Muito bom. Não existe, mas finge que é. Então, só uma imersão no livro, só uma relação muito forte com o livro, pode transpor isso para uma visualidade. A visualidade do teatro, que é menos difícil, e essa que é muito mais árdua, não é? Porque, se a gente for ver bem, nós estamos lidando com uma economia estética muito apurada, né? Os elementos são poucos, né? A visualidade é pouca, não tem paisagem, não tem nada, mas tem o movimento da câmera que vai ficando cada vez mais livre e vai se movimentando e a gente vai se envolvendo naquilo. Então, eu acho que isso que o Eduardo está chamando do burilá, né? E que eu acho que é o que deve ter sido uma das razões pelas quais a Bia teve que trabalhar tanto e cortar tanto, para aquilo ficar não enxuto, porque Guimarães Rosa nunca é enxuto, não é? O filme sobre ele não poderia ficar, não é? É alguma coisa de sobrar o que tem que sobrar e comparecer o que tem que comparecer. Eu acho que tem muitas cenas, e veja, a própria luminosidade do filme pode parecer minimalista quase, né? Porque ela não é um chiaroscuro tradicional, mas é um claro e um escuro, e não tem cor, né? A não ser na legenda, como o Eduardo observou, né? E então isso torna o filme, por incrível que pareça, assim, mais atrativo. A gente vai procurando entrar na cena, e quando a gente vê, a gente está dentro da cena, graças também, evidentemente, ao poder desses atores, desse ator, Miguel Ai, né? Caio Duarte. Caio Duarte. Luísa Maia. Que era na peça já era ele, não? Ele já era ele. Ele e a moça. A Luísa Lemos. Pois é, que um ator extraordinário, né? E talvez só um ator de palco possa desenvolver o que ele desenvolveu no filme. Mas eu chamaria a atenção para vocês essa fluidez que está na palavra do Guimarães Rosa, que a gente fica completamente tomado por ela, né? E está no modo de contar uma história. Eu acho que a grande virtude, então, dessa coisa, primeiro, é que isso não foi para o lado, mas isso é um dia negativo, né? Do entretenimento, né? Ao contrário, tem um acento quase shakespeariano ao Guimarães, né? Shakespeariano, no sentido da teatralidade e da universalidade, né? Eu acho, até pensei, mas de novo eu peço a vocês a complacência, de que ele ainda pertencia a uma geração, eu queria até ouvir a Flora falar nisso, se for possível, tá? Que veja, né? O romance todo ocidental, ele parecia cercado por temas básicos da sexualidade, já que a sexualidade define o ser humano, em grande parte. Então era o adultério, o incesto, o tema era o adultério e o incesto. E o Guimarães Rosa acrescentou mais um. Não me pergunte o nome disso. Porque era uma paixão homossexual ou não homossexual, e era alguma coisa que mostrava um limite. Não é? Eu não conheço, na grande literatura, eu não conheço esse recurso. Então, o recurso do Guimarães foi, o Machado tem um livro de juventude, Helena, se não me engano, que é sobre o incesto, né? O rapaz é apaixonado pela Helena, que na verdade é irmã dele, não é isso? E o resto é o adultério, não é? Sempre. O
sério o tempo inteiro. E o Guimarães foi, né, claro que ele é um tardio em relação a isso, né, a essa tradição, né, do romance, mas ele acrescentou esse tema que eu acho que é único. E revirou esse tema. É um pouco parecido, se é que eu já não estou delirando, um pouco parecido com o que ele fez com as palavras, né? O que ele fez com o verbo. O verbo, de alguma maneira, se transmudou ali. Né? Ele não é verbo nem hétero, nem homo, nem feminino, nem masculino. Os tempos verbais são estranhos. Entendeu? E, então, acho que é uma invenção dessa, e claramente ele estava pensando no grande romance, né? Que esse grande romance possa ter virado uma grande peça, um grande filme, eu acho um mérito aí enorme da Bia, e talvez isso eu fiquei muito impressionado na saída que eu comentei com a minha namorada da época. Posso ter? Podia ter. Eu fiquei muito impressionado como, claro que o Guimarães Rosa texto sensacional, mas como a pessoa tinha um convívio com aquilo para tirar as frases mais sensacionais do livro, para selecionar, porque evidentemente todo tem que ter um significado, um sentido, né? Porque isso tudo, além do que, é uma história, né? Falada, porque tem um interlocutor, né? Tem. Até me disseram que ele tinha o Miguelão, né, na vida dele, que era alguém que ele conhecia e que vinha, e ele chamava para vir à casa dele, no Copacabana, no Leme, se não me engano, para ouvi-lo, para conversar com ele, para que ele continuar vivo nele. Então, é uma história no sentido assim, quase como né? E isso é difícil de transpor cinematograficamente. Eu acho que teve um grande impacto a mim, pelo menos, e a me orientando, não é minha namorada, não, me orientando, está ali. A Camila também ficou muito impactada. Primeiro, esse alívio de não ter sido entretido. Né? Alguém tem que protestar contra isso, né? O entretenimento. A gente precisa de arte, né? A gente precisa de arte e, na maior possibilidade, claro, a grande arte, como foi o que aconteceu aí. Né? Então, a minha impressão que eu queria ouvir essas coisas é que aquilo que, de início, claro, para um inocente como eu, que eu iria ver um teatro filmado, foi se transmudando num filme mesmo, num filme, porque eu acho que é um momento muito claro que a imagem fica mais clara e a câmera quase se afasta, dá um panorama, e esses recursos todos, né, e essa aproximação, isso tudo que o teatro não permite, a visualidade. Né? Essas aproximações, esse distanciamento, e essas elipses todas, essas betoníneas e tudo mais, que foi o que eu acho que motivou a Bia para transformar a peça num filme, com recursos dramáticos, mas recursos também visuais da imagem. Né? E veja, o que eu gostei mais, eu também implico, é que, em geral, a imagem não é a forma, né? A imagem, então o filme não é imagético, é muito econômico com a imagem, com tem panorama, é sempre a mesma coisa, ou seja, não é um filme de imagem, é um filme da forma. Né? O filme da forma, e essa forma é que teria a ver, obviamente, com
com o Grande Sertão, Veredas, não é? E essa dificuldade maior é que justamente a fala do Guimarães, porque ela se entretém nela mesma com a palavra, não é uma fala imagética, não é uma fala, como se diz, né? Não é um escritor pictórico, como eu falei no Henry, deve ter outros exemplos, aquele escritor que, não esse que roteiriza a sua escrita, que fala e você vê, né? Vê os diálogos do Hemingway, na mesma hora você vê. Agora, você não vê o Finnegan's Wake, não é? Você não vê nada a ver aquela palavra, você não vê o Guimarães Rosa, mesmo porque ele obedece aí, bom, o grande arte tem isso aqui, tudo que seria contra vem a favor, né? Porque ele está lidando com o material bem supostamente datado, não é? E em vias de extinção, porque é um sertão que hoje, por exemplo, não existe mais, o modo de vida que não existe mais, não é? E ele vai conseguindo extrair dessa narrativa, né, uma topologia com as palavras, não é? Que é extraordinária e que foi bem colocado aí. Tá? Vou parando por aqui para ouvir a Flora. Olha, fala direito. Carlinhos primeiro. Deixa eu... Boa noite. Obrigado, Bia, pelo convite. Muito honrado de estar aqui com vocês, com o Ronaldo, com o Eduardo, com a Flora. Eu vou recorrer aqui à minha colinha com as coisas que eu andei pensando antes de vir para cá. Eu acompanho o trabalho da Bia desde 1989, né? Quando a Bia fez Orlando no CCBB, não trabalhava no CCBB na época, aqui do Rio, e ela, acho que estreou, foi a abertura do Teatro Mundo, né? Aquele teatro do térreo do CCBB, foi a primeira peça montada ali, em 89, foi Orlando, na Fernando Torres, e já era uma ousadia enorme, assim, você pegar um livro infilmável ou imontável como Orlando e fazer uma montagem de alto risco, cênico, inesquecível. Depois disso, Bia teve a ousadia de enfrentar escritores como Dostoiévski, Chekhov e tantos outros, né? Júlio Verne, Roberto Musil, Homens e Validades, nossa senhora, que loucura aqui. Dos brasileiros, Graciliano Ramos, né? Os Pelados, Macunaíma, Mário de Andrade, Haroldo de Campos, enfim, muita gente, muita coisa. E no cinema, há 27 anos de cinema, tem Bia Lessa, não parece, né? Mas Credo em de 1997. E depois então ela fez documentário Humanidade, fez Casa de Boneca, que era um filme, peça, né? Acontecia parte na tela, parte no palco. Fez Eu Então Morri, que foi lançado há menos tempo atrás. Fez a minissérie Cartas ao Mundo, baseada nas cartas do Glauber, e fez uma instalação com vídeo documental chamado Scar, que passou em Londres. Então é uma cineasta já veterana, né? E agora com essa fulguração roseana aí que a gente está vendo agora. E em vários desses filmes eu percebo, nos filmes principalmente, uma interação muito curiosa entre erudito e popular, né? Porque se a gente pensar na operação que Guimarães Rosa faz, é de trazer os falares, os pensares sertanejos, né, para uma moldura, para uma construção quase experimental, né, erudita, digamos assim, né? E existe aí já no próprio Guimarães Rosa tem uma transcriação que vem do popular, do sumo popular, para uma escrita erudita, uma escrita experimental. E aí a gente se pergunta onde é que termina o popular, onde é que começa o erudito no Guimarães, né? E isso eu acho que repercute em várias coisas que a Bia fez, e me lembro muito, principalmente do Credene, né, que era um filme
feito no Ceará, todo no Ceará, né? Todo. A partir de workshops que ela fez lá com pessoas do povo, pessoas comuns, onde ela encenou o eleito do Thomas Mann, que é uma história mítica sobre o Papa, né, que é filho de um incesto, que depois, sem querer, ele transa com a mãe e comete um incesto ele próprio. Então é uma história da Idade Média, que o Thomas Mann reescreveu, o eleito, e ela tem a ousadia de levar isso para a boca do povo no Ceará, né? E onde ela pegava folguedos populares, procissões, festas populares do Nordeste e procurava encontrar onde é que estavam os possíveis elos entre essa ritualística popular do Nordeste e uma obra tão mítica e tal como o Eleito, de Thomas Mann. Então já era uma coisa que fazia esse trânsito muito forte assim, entre o erudito e o popular. Onde é que essa narrativa do Thomas Mann cruzava com os mitos sertanejos? Ela estava interessada ali no sentido simbólico, no sentido estético dessas danças, dessas procissões, dessas lutas, né, populares Nordeste. Não era um filme para registrar costumes nem folclore, não era nada disso. Era uma coisa que tentava evidenciar o que havia de comum entre mitos de épocas muito diferentes, de lugares muito diferentes. Na época que eu escrevi sobre o Kremer, eu dizia que o Kremer me parecia uma ópera onde o libreto era europeu e a música era nordestina, no Brasil. Se é possível imaginar isso, né? No Então Morri, que é um filme que ela foi um documentário bruto que ela fez, registrando ritos de passagem, momentos importantes da vida de mulheres comuns de várias partes do Brasil, de várias idades, desde um parto até uma morte, né? E ela monta a vida de uma mulher imaginária a partir de cenas da vida de várias pessoas, né? Ali, mais uma vez, embora fosse um documentário muito, muito cru, muito bruto, ela estava procurando o que havia de ritualístico nesses momentos da vida das pessoas. Então, mais uma vez, a gente teve o popular sendo erguido a uma instância erudita, digamos assim, né? Uma instância pelo menos ritualística, né? Então, agora com esse filme, né, que vem dessa exposição, que vem dessa peça, onde cada vez mais ela vai se apoderando, se apropriando desse texto em vários níveis, né, no nível cênico, no nível da palavra, da encenação, da seleção de trechos, etc. A peça em si já tinha uma vocação muito forte para o cinema. Eu sentia isso na maneira como ela cortava os momentos da peça, na maneira como ela mexia com o tempo dentro da fabulação do Guimarães Rosa. Já havia muito de cinema ali, né? Eu notei isso na época e agora a gente encontra esse filme onde a gente vai se perguntar, eu me reporto a uma discussão muito antiga que existia nos anos 50, 60 sobre o que seria o específico cinematográfico. Essa é uma discussão que se tinha muito entre os críticos nos anos 50, principalmente. O que é o específico cinematográfico? O que seria aquilo que só o cinema pode fornecer, né? O que seria aquilo que o cinema pode mostrar que a literatura não pode, que o teatro não pode, que a pintura não pode, seja o que for. E aqui a gente vê tudo transformado pela instância da câmera, né? É muito diferente a experiência de ver a peça que eu vi no CCBB e ver o filme. Por quê? Primeiro, que na peça você tem a liberdade de olhar para qualquer lado. Você escolhe o personagem para quem você vai olhar naquele momento. Nesse caso não tinha, né? No caso da montagem, não tinha, porque nós estávamos atrás das grades.
Sim, na verdade, mas ao mesmo tempo a gente tinha possibilidade de olhar para um canto da cena ou não. Mas você não conseguia ver. Sim. Quando você estivesse sentado, na verdade, a parte da coisa era Claro, exatamente. Era uma jaula. Era uma jaula. Mas você não estava forçado a ver o que a Bia desejava te mostrar naquele momento. Não, mas dependendo do lugar que você estivesse, você via mais certas coisas. Sim, Flora. Você sentava no outro lugar. Não, só para dizer que, na verdade, nesse caso específico, Claro. tinha um olhar vedado, né? Claro. Aqui você tem a possibilidade de ter atores se dirigindo à câmera, né? Você tem a possibilidade de olhar de cima, o que você não tinha antes, né? Você tem a possibilidade de olhar de lado, você tem vários ângulos em que você pode estar vendo as coisas no filme, né? E que você não era possível no teatro porque você estava condicionado ao lugar onde você estava sentado, né? Por outro lado, o cinema também, à medida que ele, ao mesmo tempo que ele expande a possibilidade de você ver coisas diferentes, ele também limita a liberdade do espectador, né? Porque você só vê o que a câmera te mostra. No livro, por exemplo, a nossa liberdade é a maior possível, porque todas as imagens são nós que construímos na mente, né? São imagens mentais que a gente constrói como a gente quiser, como a gente imagina, né, o livro. Então, a liberdade no livro é absoluta, né? No teatro, essa liberdade já é reduzida pelo que o encenador está propondo ali. Mas você ainda tem, em geral, a liberdade de flanar ou olhar pelo palco, né? Tudo bem, nesse caso não, a liberdade era bem menor. No cinema, a liberdade desaparece, porque você está condicionado ao que o diretor escolheu mostrar a cada momento. Então, isso é uma contradição curiosa que o cinema tem e que a gente, ao comparar livro, peça e filme, como é o caso aqui, a gente pode pensar também, né? Esse palco nu, né, com fronteiras indefinidas, né, e escura, que você não sabe onde é que termina, onde é que começam as coisas, onde os atores são intérpretes e são cenografia ao mesmo tempo, né? A gente, isso abre muito o sentido do que o Guimarães queria propor, que era uma alegoria, mais do que uma coisa realista sobre o sertão mineiro, né? Ali tem uma alegoria do estado do homem na terra, do homem em relação a Deus e o diabo, em relação às guerras e tudo mais. Então, essa grande alegoria é restituída no filme por esse vazio, por essa coisa onde a gente projeta o que a gente quiser, a gente não tem um espaço definido, né? Não tem... Bia fica danada porque apareceu uma árvore no filme, né? E não era para aparecer, era para tudo ser os atores, tudo ser teatro, e não ter nada realista. Então, essa era a proposta, de você ter uma liberdade absoluta para imaginar uma alegoria, né? O Guimarães Rosa, e a coisa da palavra que eu queria também lembrar, isso que o Eduardo falou da legenda, na peça a gente tinha fones de ouvido, pelo menos aqui no CCBB tinha fones de ouvido para a gente ouvir os atores bem pertinho e ficar muito colado com o texto do Guimarães, né? No filme a gente tem as legendas, que é uma forma de nos dar o texto ao mesmo tempo que a gente está vendo a sua transposição para o filme. Então a gente está lendo o texto ao mesmo tempo que a gente está vendo o filme. Isso é um recurso, talvez, próprio desses livros infilmáveis, entre aspas, né? O Luiz Fernando Carvalho, por exemplo, quando ele faz Lavoura Arcaica e quando ele faz agora Clarice, o Paixão Segundo GH, ele também não estava muito interessado em procurar imagens que substituíssem o texto, né? O que é a quimera de todo adaptador, né? Procurar imagens que substituam a palavra, que substituam o texto. Júlio Bressani chega a botar um microfone no cadáver, no corpo do Brás Cubas, para mostrar que aquilo é uma memória exposta. Quer dizer, não há isso, nem do Luiz Fernando, nem da Bia, não há essa obsessão por substituir a palavra. Não, a palavra está ali junto com o filme, né? Então, acho isso muito importante como um distintivo
desse tipo de transcriação, né? Então, por isso a legenda é importante realmente. Por fim, só para terminar, o Guimarães Rosa já foi adaptado de várias maneiras, né? Muitas vezes pelo conteúdo narrativo, mais do que pela própria experimentação da linguagem, do texto, etc. A gente teve agora, há pouco, uma versão do Bela Arraes no gênero do Favela Movie, né? Que é tudo o oposto desse filme, né? Ele está querendo concretizar da maneira maior, da forma mais real possível o que o Guimarães falava. Aqui é o oposto. A Bia traz esse desejo diferente que ela disse, que ela definiu como o desejo de dialogar com a linguagem cinematográfica, da mesma forma que o Guimarães estabeleceu um diálogo com a língua portuguesa escrita e oral. Então, eu vou querer que a Bia, mais adiante, fale um pouquinho sobre o que foi esse desejo de dialogar com a linguagem do cinema, da mesma forma que o Guimarães dialogou com a linguagem oral e escrita, a língua portuguesa. Tá? Então, é por aqui que eu termino e passo para fora, ou para mim, não sei. Eu não sei se eu tenho muita coisa para dizer, eu já não sei se tem, mas em relação ao filme, tem uma coisa curiosa que eu vou perguntar para a Bia logo. Eu tive a sensação de que o filme que eu vi no Festival do Rio, a Bia mexeu nele de novo. Você mexeu? Não? Que interessante. Pois é, e eu comentei com a Inês teve a mesma sensação que eu. Mas é que eu acho que, sabe, a projeção aqui, talvez, ela está muito diferente, a projeção está muito melhor. Os pretos estão pretos, isso acho que muda, e o som também, eu acho que dessa sala está melhor do que aquele. Não, é bem diferente. Pois é, eu fiquei com isso na cabeça, então foi mas ainda assim me diverti. Pensei, caramba, ela está sendo, pegou, tirou e mexeu outra vez. Bom, enfim. Eu me sinto assim, até um pouco louca, porque de fato eu acho que esse filme, eu convivi com esse filme tanto, e com a peça também, que eu me sinto parte dele de alguma forma. Então, é estranho. Não, eu não fico à vontade nunca, não há vontade para mim. Mas enfim, eu queria fazer alguns comentários assim, um pouco pequenos, assim, tal. Primeiro, dizer em relação ao Guimarães, quer dizer, eu acho que, como você mencionou o atum, tem uma coisa engraçada. Uma vez eu estava cobrando, falando de literatura com ele, cobrando coisas e tal, e ele falou para mim, Flora, mas imagina, drama da linguagem é para poucos. Para Guimarães, Clarice e muito poucos. Dizendo assim, eu não chego aí. Eu até acho que, enfim, ele estava sendo assim, mas sim. Então, nesse caso, quer dizer, tem uma coisa interessante, quer dizer, na verdade, quer dizer, é um livro, né, quer dizer, que eu até achei que o lado que você fala a forma justa, é um livro que foge à forma justa, que abandona a forma justa. Se a Bia tivesse achado a forma justa, seria triste, na minha opinião, em qualquer coisa, tanto na exposição, quanto na peça, quanto no filme. Porque um pouco até lembra a própria Clarice na Paixão Segundo Jagai. Como é que eu vou escrever sem forma? Como é que eu vou escrever sem usar a forma do romance? Como é que é? Como é que eu vou fazer uma coisa cujas possibilidades expressivas eu estou tentando escapar? Então, é um livro que de alguma forma, quer dizer, a gente pensar, quer dizer, que ele está dialogando ali também, quer dizer, com autores modernos muito fortes, interessantes e tal, e que é incrível, de fato, quer dizer, o Guimarães ter conseguido realizar o que ele realizou, e ainda mais, quer dizer, com a tradição, né, naturalista muito firme, muito coesa, né, no país, de tal modo que, por exemplo, para o Biel adaptar o Guimarães, ele tem que tornar o Guimarães naturalista de alguma forma, que só parece possível fazer alguma coisa com aquilo, né? Ele realmente quer adaptar, né? Eu acho que nesse caso é o adaptar, quer dizer, enfim. Mas, então, também no momento né, uma coisa que o Antônio Cândido fala, né, que o Guimarães obrigou ele a inventar uma palavra qualquer.
que fosse supra-regionalismo ou transregionalismo. Ele mesmo, né, mais de uma vez, ele fala, ele não conseguiu, ao mesmo tempo que ele achava graça que alguém se desse o trabalho de fazer alguma coisa que beirasse o regionalismo para desfazer o regionalismo, né? Então, também um pouco interessante. Que, na verdade, esse drama da linguagem é também um drama de possibilidades de escrita ali. Tem uma coisa que é bem bonita também, quer dizer, que é interessante a gente talvez pensar, quer dizer, que Guimarães faz ali um amontoado, né? Ele visita possibilidades de escrita, inclusive com configuração do romance, né? Um romance meio básico, né? Quer dizer, que é o Don Quixote, né? A coisa mesmo do Nonada, né? Você pegar um momento que na verdade não é, né? O Don Quixote, que é o Sancho Panza que fala, né? O Nonada, na segunda parte, né? do Don Quixote, tem pessoas que da área, né? de estudos hispânicos que já perceberam, né? Essa coisa que é muito bela, né? Que ele, de pegar também, quer dizer, não só o Don Quixote, mas pegar o romance de cavalaria, então tudo aquilo está ali, mas tudo aquilo não está ali também. Quer dizer, claro. Deixa eu perguntar com você. Veja, claro que tem Joyce ali, né? Claro que tem o Finnegan's Wake, sobretudo ali, né? Então, mas o Joyce, ele tinha, o inglês para ele era uma linguagem paralela, né? Porque ele tinha o Celtic, né? A linguagem Celtic. Então, ele teve sempre um pouco estranhado. E o Guimarães Rosa ele se beneficiou desse final e tinha uma linguagem popular viva ainda, né? Quase que hoje não teria mais, né? O que você acha? Eu acho que sempre é possível tensionar os registros com que a gente está lidando nesse momento. Tanto que eu acho que é médio, porque eu acho que ali, a coisa do Guimarães, que é muito forte, quer dizer, que o grau, né, a gramaticalidade a que ele se permite atinge sintaxe. Não, eu acho que sempre é possível você produzir. E no caso dele, quer dizer, ele trabalha com arcaísmo, ao mesmo tempo com regionalismos de várias regiões diferentes, que era a coisa que ele ia colecionando também. Então, e a coisa que eu acho que é muito interessante, quer dizer, ele tornar estranha a língua para quem está vendo, né? A gente, de alguma forma, torna estranho e você entra naquilo, ele produz um ritmo que te leva a acompanhar quer dizer, na verdade, quer dizer, coisa mesmo do jogo, né? Da narração, quer dizer, vou falar do que eu não sei. Então, na verdade, vai tornando alguma coisa que a gente não sabe o movimento de uma língua que vai se desmentindo. Quer dizer, o que é uma coisa que é substantivo pode virar advérbio logo em seguida, se transformar no advérbio. O adjetivo vira verbo, o artigo vira substantivo, né? O e etc. Então, na verdade, é uma coisa que ele vai descategorizando também, né? Quer dizer, nesse grau, né, de instabilidade, é um grau de estabilidade muito alto. Então, acho que, no fundo, também a graça, né, do diálogo com ele é que ele impõe um drama da linguagem, seja em que linguagem você vier falar com ele. Né? Quer dizer, então, de alguma forma, seria impossível, né, quer dizer, a Bia dialogar com uma coisa desse grau, né, quer dizer, com essa intensidade de desfazimento, né, interno. Inclusive, uma coisa que é muito bela, que ele mesmo diz, né, quer dizer, que no sertão não se tinha, né, esse sertão que ele cria, ele falando dos tradutores, não tinha o tu. Não tinha, aquilo era a tentativa de descoberta do outro. Né? Quer dizer, então, não é à toa que o livro é narrado, na verdade, em segunda pessoa, né, em terceira, que é o senhor, mas é uma segunda pessoa, quer dizer, que é uma coisa dificílima, é um estouro, né, quer dizer, o Perrec narrando o cara dormindo, né, em segunda pessoa, sustentar essa narrativa em segunda pessoa é um negócio muito louco, de fato, muito belo, muito louco também. Então, quer dizer, eu acho que o tempo todo a tentativa de achar o outro, de introduzir esse outro de vários modos possíveis. Né? Eu até trouxe a lista dos diabos, mas não vou ler para ninguém, porque enorme, de um desses léxicos, que é um barra barato, assim, tal, e as listas de algumas
possibilidades que também não estão listadas ali, de não dizer e dizer o diabo, né? Mas é uma coisa que eu acho que seria interessante de pensar, que seria de que modo, quer dizer, nessas outras linguagens, eu acho que tem uma coisa interessante, uma coisa da exposição. A exposição, na verdade, não deixava ver completamente nada, né? Quer dizer, que era uma coisa muito boa, eu gostava muito. Ela separava uns pedacinhos, você tinha que olhar, se esforçar muito para ver refletido, olhar aquela lente. Então, você, de alguma forma, você via tudo, via aquelas coisas, e você não via, era também vedada a possibilidade de você caminhar livremente por aquela obra, né? E eu acho que a coisa da peça, eu fico pensando quando o Paulo pensou a cenografia com a Bia, de alguma forma ele criou uma resistência ali para a gente enxergar as coisas. Realmente, às vezes a pessoa tinha que ficar não sentada, você ficar em pé, para você poder, de fato, escolher um pouco. Você podia escolher o lugar, mas você podia escolher. E tinha uma coisa no som, que a Bia deve lembrar, que eu tirava sempre a coisa, não aguentava ficar com aquilo, porque na verdade o fone, ele interferia. No fone você tinha aquela ladainha cantando, tereré, 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 aí você não escutava plenamente também, ele era era em camadas, tinha camada de som ali. E você às vezes ouvia muito nítido quando eles se penduravam no lugar onde estava o microfone. Aí você ouvia muito bem, mas não era sempre. Então você ficava com aquilo, era uma interferência. Você não ouvia, era como se fosse assim, o texto do Guimarães não vai passar limpo, ele não está limpo em nenhum momento. E aí eu gosto muito de fato que tem a legenda, né? Quer dizer, que a legenda suja o filme. O filme está muito limpo. Eu me lembro quando a Bia mostrou uma vez que ainda estava, logo que acabou de filmar, você mostrou as fotos, lembra que eu fiquei nervosa, achando que era muito chique, muito assim, não que eu quisesse ser tão, como uma pessoa que gosta de ser tão literal, mas era limpo, né? Aquilo também, claro escuro, muito limpo. E aí, quando ficou vermelho, no fundo, nós todos reagimos um pouco inicialmente, né? Que o Augusto de Campos sugeriu amarelo, mas enfim, não deu, né? Então, foi muito bom aquele vermelho, porque é quase assim, ele também é um pouco também uma jaula na frente. Eu não acho que ele ajuda, ele está lá, aquelas palavras estão lá tampando também. Então, enfim, não sei, mas eu estou falando assim muito rápido, mas tem uma coisa que eu tinha vontade que você contasse um pouco, eu sei que você contou um pouco, que foi o processo de filmagem, como você primeiro brigou muito com o senhor, que é um barato, né? Um barato, e como vocês foram descobrindo, e também a coisa de quantas câmeras foram usadas, e como e tal. E tem uma coisa que também acho para mim interessante também, que são as visualizações aéreas, né? Que pode parecer uma coisa assim, mas é impossível para alguém ligado minimamente ao teatro não pensar no campo anuário, né? No desenho da cena, uma piada do chão, né? Quer dizer, que depois o Lafon imitou, mas que é belo que você de repente vá ali nesse lugar, nesse mapa, né? Quer dizer assim, então, mas só esse ponto. Tá? Eu achei aquele recurso das bruxas voando, das feiticeiras voando, bem shakespeariano, né? E aqui isso tomou uma proporção enorme, né? Não como bruxa, mas como movimentação, né? Ela veio de fato daí ou não? Mas não, tudo das aves mesmo, com aves voando. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Um negócio que eu gosto, é aquele, um popular, né? Lá, diz para ele, diante de um absurdo desse cotidiano, uma incongruência desse cotidiano, e alguém me disse que isso aí é uma fala que eles repetem no Era. E ela diz, culpado, parece que o céu só não cai mesmo por causa do voo dos urubus. Ah, que beleza! Não, a gente filmou em 15, 17 dias e tinha realmente uma briga muito
17. Uma briga muito violenta com o Zé Bob, porque de fato a gente pensa. Bob é o diretor de fotografia, José Roberto Eliezer. E depois nós ficamos muito amigos e foi, eu acho que o resultado do filme é resultado um pouco dessa nossa... Ele virou um pouco essa luta entre eu e ele, que eu acho que foi salutar para o filme. Mas sempre isso, porque ele vinha de um cinema muito diferente do que a gente queria fazer. A nossa questão era muito mais artesanal, digamos assim. Tinha toda aquela estrutura de cinema que é muito industrial. Era até engraçado que eu falo que assim, no começo era a cadeira do diretor, o primeiro assistente, cada um com sua função, o outro que faz a câmera, e que na primeira cena o primeiro assistente falou para mim: mas quem é que vai dar a ação, você ou eu? Eu falei: ué, quem der primeiro, porque o que importa é que comece o negócio logo. Então teve toda uma questão, e o Zé vinha com uma coisa muito limpa e a gente com uma necessidade de sujar. Inclusive o Caio fazia uma coisa extraordinária, que ele falava assim: deixa que eu vou deixar o foquista louco, porque estava a câmera aí, o foquista marcava a lente e tal, e o Caio fazia daqui, ia para frente da câmera e voltava para trás, e daí a gente conseguia desnortear um pouco aquela coisa. E a gente foi, de fato, a gente trabalhou com uma câmera, raramente com duas, e no decorrer do processo, realmente, que o Eduardo viu lá atrás, muito longo da edição, eu acho que a gente foi encontrando o filme. Porque a gente foi vendo, não o que sobrava, porque não se trata disso, mas o que fazia... por exemplo, uma coisa que eu percebo hoje vendo é que ele começa muito controlado, as cenas e tudo, e depois no final ele vai desembestado, ele já não tem mais aquilo que você falou, vai entrando, você vai, e aquilo já vira de fato uma outra coisa que a gente foi encontrando na feitura, na própria edição, usando os recursos todos que o cinema propõe, que são de fato extraordinários. A gente tinha um estúdio, que era um estúdio muito menor do que a gente necessitava, porque eu queria muito o preto e queria as pessoas pequenas, soltas no nada. Então, aquilo tudo, como é que é? Não era porque é bacana, né? O que a gente quer fazer e o que de fato a gente faz, e o que a gente faz geralmente ganha um significado diferente, esse jogo. Mas isso foi a edição foi muito fundamental. E engraçado você falar, parece que mexeu. Mesmo não tendo mexido, eu acho que a gente mexeu, porque a gente vai entendendo ele de um outro jeito, e daí isso transforma ele. É curioso. Alguém quer fazer alguma pergunta, participar de... Eu queria que você respondesse aquele negócio que eu te perguntei. Quando você falou que queria fazer com a linguagem do cinema um pouco o que o Guimarães fez, o diálogo que o Guimarães fez com a linguagem, com a língua portuguesa. Difícil essa pergunta. Mas sabe que quando o Eduardo Escorel falou naquela crítica, essa coisa extraordinária, a fé absoluta na invenção, eu acho que não dava para fazer o Guimarães Rosa sem enfrentar o Guimarães Rosa. Então, o tempo inteiro o trabalho com os atores era assim: esquece Guimarães Rosa. E a gente ia trabalhando fragmentos, sem uma lógica cartesiana, assim, não tinha uma... Então, eu acho que a gente teve que... Acho que da mesma forma que ele fez com a própria língua, que era amar a língua e se distanciar dela para poder criar uma outra coisa, é meio, de alguma forma, um caminho que a gente fez, que foi um distanciamento, e ao mesmo tempo, quando tem a palavra, eu gosto porque realmente é ele lá como está, e a gente, a palavra interpretando eu rico, mas a gente fazendo aquilo do jeito que a gente faz, e a relação que se estabelece, que não é uma relação de patrão e empregado. Não estamos ali como empregados do Guimarães, estamos ali para fazer alguma coisa com o Guimarães, e não para tentar representá-lo ou sê-lo. Quer dizer, ele é uma coisa e a gente é outra. E isso realmente suja.
dificulta, hora ajuda, hora dificulta. Então, não sei se eu respondi. Eu queria falar só uma coisa. Por favor. Quando a Flora falou, a Flora falou que perguntou se você tinha mexido no filme, né? É a segunda vez que eu vejo, eu vi no Festival do Rio e vi agora. E a impressão também é que estou vendo um pouco outra coisa. E a impressão que eu tenho é que cada vez que eu for assistir, eu vou ver outra coisa. Deixar de ver algumas coisas e ver outras. E tanta coisa a ser vista e a ser escutada. Bom, só um breve comentário e outro, assim, Bia, essa vastidão que você diz que é pequena, que você queria maior, né? Me passa realmente como uma vastidão do sertão. Esse vazio daquele galpão. Em contraponto a esse texto que fala o tempo todo. E aí, esse contraste entre um texto que não para de falar e essa vastidão desse espaço, né, com uma cenografia simbólica, com esses atores que são cenografia, que são, é de uma beleza inacreditável. Eu me sinto nesse espaço. Indo um pouco na linha do que a Aida estava falando, mas eu acho, enquanto eu vi aqui os colegas e fui fazendo um arranjado geral aqui de umas ideias, eu acho que tem duas coisas que me chamam muita atenção, que a gente ainda não falou, talvez. Eu acho que essa forma que a Aida falou que o galpão permite retomar uma ideia da vastidão, por outro lado, eu acho que ele tem um outro efeito muito interessante, que que o filme um pouco parece conseguir uma coisa que a literatura faz muito facilmente, né? Pelos grandes, mas assim, que no cinema é muito difícil, que o filme parece colocar a gente o tempo inteiro dentro do espaço mental do Riobaldo, sabe? E eu acho que isso tem a ver com a cenografia também, e com essa indeterminação entre o que é palpável, o que não é, o que é memória, onde começa a memória, a imaginação, o sonho, e esse interpelar que ele faz, então, conosco, né, como o interlocutor, parece permitir que todas essas imagens parecem estar saindo diretamente da cabeça dele para a nossa, né? E aí eu acho que fica um jogo interessante com isso que o Carlinhos falou da passagem, né, da linguagem da literatura para o teatro, para o cinema, o quanto que a gente pode ver, mas é que eu acho que, de uma maneira, esse trabalho que você cria de conseguir plasmar essa imaginação, essa memória, essa lembrança dele na nossa, enquanto interlocutores, parece que a gente é instado a esse estado da literatura que o Carlinhos falou, da gente imaginar o tempo inteiro, embora a gente esteja vendo, parece que a gente está imaginando, por estar meio vendo a imaginação dele. E aí eu acho que acontece esse efeito, que é o que permite isso que a Flora e a Aida falaram, que é que você vê o filme duas vezes e parece que você viu dois filmes, e se vê três, vai ser três, porque eu acho que a gente está imaginando junto com o filme, por mais que esteja vendo as mesmas coisas. E isso é muito particular e forte no filme. E aí, uma segunda coisa que eu queria falar, que era do elenco, que o Ronaldo falou bastante, mas eu acho que tem uma questão ali que era muito arriscada nessa passagem do teatro para o cinema, que é essa ideia da interpolação dos atores, né? Num momento eles podem ser um, logo em seguida eles já são outro, né? Não só animais, cenografia, natureza, mas inclusive pessoas, personagens, que é uma coisa que o teatro faz muito, mas que o cinema tem muito medo, né, de gerar confusão, de gerar isso que ela falou. Você não foge da confusão, pelo contrário, mas acho que tem uma outra intenção sua que é muito forte ali, que é essa do todo mundo pode ser todo mundo, que nesse lugar tudo se parece em algum grau e ao mesmo tempo o Riobaldo fica puxando a necessidade do indivíduo se individualizar naquele lugar onde ele tende a se animalizar por um lado e se generalizar pelo outro, né? Então, eu acho que esse uso do elenco é muito inteligente para causar essa sensação que sufoca ele um pouco, né?
E aí, nesse sentido, uma coisa desse uso do elenco, que eu acho que me remete ao Credeme, como disse o Carlinhos, é essa ideia de que eu acho que o mais bonito na forma como o Credeme trabalhava o texto do Thomas Mann e o texto mítico com as pessoas dele, é que tinha esse jogo muito fácil de que se alguém disser que é alguma coisa, pode ser. Assim que você diz que você é outra coisa, você já passa a ser essa outra coisa e o espectador tem que ir junto, né? Porque se a pessoa se apropria, e aí eu acho que isso eu vejo aqui refletido nessa ideia das pessoas que se transformam em animais, em pássaros, e é isso, se a pessoa está sendo, ela é e pronto. Né? Então eu acho que é um lugar onde os filmes se conectam de um jeito muito, muito bonito, né? E eu acho que eu lembro, como eu falei, de ver o Credeme aqui nessa sala em 97 e ficar muito tomado por essa ideia da possibilidade que o cinema dava também, que ele foge muito e que o teatro sempre abraçou, de que se eu digo que eu sou uma coisa, agora eu sou. Pronto. E eu acho que é como o elenco trabalha isso, é muito, muito bonito no filme. Né? Eu acho. Uma coisa interessante que a gente não tocou ainda aqui é o som, né? O som. Porque entre o filme e a peça tem um acréscimo aí do Grifo, né? O Grifo já estava na peça, alguma coisa do Grifo? Não tinha nada do Grifo na peça, era só o Guilherme. Então, se a gente pensar o som do filme como mais um texto, né, que a gente está ouvindo também, além das palavras do Guimarães, tem ali uma série de interjeições, de ênfases, né, de gritos, de reticências, de tensões, que são produzidas pela trilha sonora, né? Isso é uma coisa que geralmente, muitas vezes, passa despercebido, né, no cinema, porque o som é uma coisa muito automática, né, muito natural, da gente estar ouvindo, você está muito ligado na imagem. Geralmente, a crítica de cinema se refere muito pouco ao som dos filmes, né, o que é realmente uma deficiência nossa. Nesse caso aqui, o som tem uma concretude e um papel tão forte, tão impressionante, tão junto com as palavras, né? Que ele é outro texto. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi esse trabalho com o Grifo, como é que foi essa criação. Eles viram a peça e não... foi só em cima do fio já? Porque na realidade foram 4 coisas de som. Tinha o Egberto, tinha o Dani com toda uma pesquisa dessa música inconsciente coletivo, teve o Grifo que fez a captação de som e essa música incidental original que a gente chama, e teve o trabalho extraordinário da Miriam Biderman, que foi quem fez o que a gente chamou da cenografia sonora, que é os ambientes todos sem ser um ambiente realista. Então a gente foi encontrando também, foi difícil, que depois disso que a gente viu, ainda falta isso ainda falta, e foi várias camadas. Eu achei que a música filmográfica ajudou a tornar aquilo que poderia parecer mais teatral, filmográfica. Ela dá um sentido de espacialização, quem usou, quem fez, todo esse processo aí com essas pessoas, a música, ela cumpria uma função aparentemente discreta, né? Mas muito do cinema. Eu não tenho memória, por exemplo, do fone lá no teatro. Eu lembro do fone e tudo, mas eu acho que aqui a música ficou muito parcializou. É isso que você tem toda razão. Eu ia falar também uma coisa aqui. Depois, alguém levantou. Não, é só uma coisa breve que o Carlinhos falou dessa invenção, né? De como é que a Bia teria inventado no cinema. Eu acho que inventou muito. Tem paisagem, né? Com os pássaros voando de cima, você vê o céu, você vê... Então, você tem a água, uma água nunca vista no cinema, é um céu nunca visto no cinema. É uma luz também muito rara,
A gente tem Veneno da Madrugada, né? A gente tem alguns filmes, a gente tem o Pedro Costa lá em Portugal, com aquele preto todo, mas é diferente, é um preto diferente. O Ronaldo falou, né, do Chiaro Escuro, é bem diferente, não é um Chiaro Escuro, é uma coisa bem diferente. E tem horas que fica mais amarelado, um pouco. Tem uma hora que ele vai ficando mais amarelado. Então, assim, eu acho que inventou muito, e principalmente também na hora que os personagens estavam, os dois lobados, né? Aquilo eu achei genial. E vem um fala, vem o outro fala. Mas parece um plano e contraplano, né? Diferente de estar, né? E um está de costa e tal. Então, eu acho que, claro, não dá para comparar, não é para comparar, a ideia não é essa, mas eu acho que você inventou muito a linguagem cinematográfica com o filme. Eu acho que é um pouquinho nessa mesma linha, né, do que ela falou. Eu achei muito interessante porque você realmente pegou as palavras do Guimarães Rosa e você fez um pouquinho do que ele faz com as palavras com a imagem, né? Você criou em cima de uma nova camada, em cima daquilo que a gente está vendo com os atores, né? Criando essa cenografia. E isso acabou gerando planos extremamente plásticos que a gente se perde vendo aquele rio, né? As duas vezes que a gente vê o rio, né? Tanto com os atores sendo o rio, depois com os bonecos, são planos que são extremamente plásticos. E eu queria te perguntar como é que foi o processo depois de selecionar essas imagens na montagem, porque deve ter sido quase um luto de querer se perder nesse caminho tão plástico, mas você precisar voltar para a parada um pouco mais concreta da continuidade da história, porque para a gente vendo dá vontade de se perder naquele rio, e, enfim, eu achei super bonito. Parabéns. Na realidade, a coisa de tirar é uma coisa que eu sempre adoro. Eu acho que subtrair é sempre muito bom. Então, eu sempre, quando trabalho com espetáculo e tal, eu nunca tenho dor de cortar, porque eu acho que é muito nítido as coisas que são desnecessárias e as coisas que... Por isso que demora tanto, porque a gente, sei lá, edita, faz, depois de 2 meses você olha e vê de novo e você fala, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. E eu sempre acho que a gente tem que ter muita consciência do que você não consegue. Por exemplo, às vezes tem cenas que são fundamentais, coisas que são fundamentais, mas que se você não fez aquilo, de fato, aquilo não dá para estar. Então, eu acho que se eu fosse, sei lá, fazer um Romeu e Julieta e na hora do punhal final, a gente não conseguir realizar, eu ia ter que fazer aquilo de outro jeito, aquilo não ficaria. Isso, para mim, é uma coisa muito determinante e fácil, eu gosto mesmo, eu gosto de pegar e de tirar. E foi um processo demorado, porque primeiro a gente filmou quase que o roteiro do espetáculo inteiro, e depois a gente foi, não exatamente aquilo, porque tinha as coisas no filme que não tinham na pele, mas depois a gente foi tirando, porque o cinema mesmo em si pedia aquilo, entendeu? Então, de alguma forma, mirar e ver, aquele negócio que o Guimarães fala que é tão bonito, não basta olhar, você tem que enxergar. Então, tirar eu acho que é sempre uma alegria. Eu aprendi muito com a Ana Mariani, uma fotógrafa, que era uma dessas pessoas fundamentais na minha vida, como são essas que estão aqui hoje. E a Ana falava muito, eu dava uns textos para ela falava adjetivo nunca, nunca, tira, seca, menos. E daí você vai vendo, de fato, como o que precisa, sabe? O que... Isso me lembrou uma frase do Voltaire, fantástica, que dizia, se eu tivesse tido mais tempo, eu teria escrito menos. Bom, mas em compensação, eu queria mais tempo para escrever mais. Era bom. Não, sem dúvida.
Fala. Aproveitar porque já está quase todo mundo indo, era só uma coisa importante que eu Só acho nós que vamos Não, mas é que eu acho que é muito importante, é que a escolha dos filmes que você fez aqui na Sala 2 me parece muito interessante. Eu queria reforçar, ele falou na abertura, mas quem puder vir ainda vai ficar uma semana, né? Porque eu acho que são 3 adaptações ficcionais do Guimarães muito diferentes, e ao mesmo tempo, né, do Nelson Pereira, do Pedro Bial e da Sandra Kogut, que são 3 filmes muito diferentes de aproximação desse universo, e alguns deles não são nada fáceis de ver, e os 2 documentários, né, da Suzana, porque eu acho que é muito legal também ela se relacionar com o universo do Guimarães a partir do olhar documental, né, que estão passando, que são 2 filmes bem menos conhecidos, né, até geralmente acontece isso com documentário, infelizmente, em relação à ficção, mas esses especialmente, porque são mais médias e tal, então são bem pouco exibidos, e estão passando acho que 5 horas, 4h30, 5 horas, está lá no programa lá fora. Mas eu acho que é legal assim para todo mundo que viu, se puder voltar alguns horários, até porque são sessões gratuitas e espalhadas ao longo do dia, sempre no mesmo horário cada uma, e tem, claro, o make-off, entrevista com a Bia, que a Carol só fez, mas essas 3 adaptações em especial, né, porque teve outras, como a gente falou aqui da do Guel, que eu inclusive acho muito curioso, né, a história irmanada desses filmes. Eu gosto, não sei se vai rolar ou não, mas eu sei que o pessoal lá do Cine Artuf, porque eles não exibiram ainda o filme legal, estavam querendo passar os 2 ao mesmo tempo. E eu acho muito interessante, porque realmente é isso, né? O Caio é o protagonista nos 2, a Luísa Arraes está nos 2, e o filme seguem caminhos tão absolutamente opostos, mas eu acho que tem gestos muito interessantes no filme do Guel também, embora eu não seja um fã do resultado final como um todo, mas acho que tem gestos muito interessantes. E acho que teve outras adaptações felizes do Guimarães, mas algumas também muito infelizes, até mais do que a do Guel. Não vou ficar aqui citando as que eu acho infelizes. Mas eu acho que essas 3 são muito felizes, de caminhos muito diferentes da sua, né? O da Sandra, do Nelson e do Bial. Que é um filme bem esquecido também, né? Esse do Bial, por exemplo. Eu acho que é um filme que precisava ser mais lembrado, assim. E é isso, só destacar, porque eu acho que, né, talvez as pessoas não tenham sabido o suficiente. Ah, é verdade. Da Dirley. Exatamente. Certamente por um caminho bem diferente. Né? Mas muito legal, assim, só incentivar quem não conhece algum desses filmes, ou os documentários da Suzana especial e tal, tentar vir nessa semana aí nos outros horários, porque é bem legal. Obrigada, então, gente. Muito obrigada. 27 anos de cinema. Parece. 27.